Bem-vindos a mais uma conversa com e hoje viemos até o Admira, ao restaurante Otávio, para falar com o Luís Filipe de Campos Rodrigues. Eu tenho que estar sempre a pensar bem no teu nome. Faço Luís Rodrigues ou Luís Otávio, que é mais fácil. Porque isso aí é a simplicidade que toda a gente conhece por esse nome, isso não é por mas eu pedi nas redes sociais e estou a fixar o nome. Olha, e porquê que nós viemos até o restaurante Otávio? Porque é uma tutora que já há quantos anos? Fez disso 5 de outubro de 30 anos. 5 de outubro? 30 anos. Olha, eu vou-te confessar você. Sabes que achava que o restaurante era teu? Se calhar muita gente acha. Sim, às vezes, se calhar, a minha dedicação é empenho, as pessoas acabam por achar que ele é meu, mas pronto. E depois descobri que eras... pelo Tony Camacho. Exato, depois descobri que eras funcionário. Mas isso te comprova de que os funcionários fazem uma casa. São o rosto da casa, fazem uma casa. Sim, não, os funcionários da casa é que fazem a presença da casa, porque por exemplo, a entidade patronal, por outros motivos não conseguem estar presentes e acabamos por ser nós a estar aqui a dar a cara por lutar. Eu vim para aqui e felizmente estava cá o Sr. António Camacho e a Dona Pina, que eram os proprietários, infelizmente a vida levou-se um bocadinho cedo demais, mas isto é a lei da vida, é mesmo assim. Os idosos vão falecendo e os mais novos vão tentando fazer o lugar deles, não é fácil. É um legado quase impossível, porque o Sr. António Camacho e a Dona Pina eram pessoas únicas, não existe substituição possível. Por isso são pessoas... Mas está quieto, então vês que é pai com 15? Não, um bocadinho mais. Eu vim para cá com 22. Pronto, isto discretamente a tentar perceber quantos anos Isto é para descobrir a idade. Luís, começando do início, quem é o Luís? O Luís é um ser humano que gosta das pessoas, gosta de falar com as pessoas, gosta de viver a vida, gosta de viver o hoje, porque pensa sempre que o ontem já passou e amanhã não sabemos, mas com a responsabilidade diária, das responsabilidades que um ser humano tem que ter perante os outros e perante a sociedade. Não somos perfeitos, porque cometo muitos erros, como todos nós cometemos, mas tento simplesmente ser amigo e ser próximo de todos, inquestionável, ser genuíno, ser verdadeiro. Nem sempre a gente é verdadeiro, não é caso de mentir, mas ao que está a verdade. Às vezes dá jeito. Às vezes dá jeito e tem que ser assim. Mas tento ser amigo do meu amigo, que isso é o mais importante. E tenho que criar um laço que é o seguinte, que é chegar aqui ao Otávio, eu não quero que seja um cliente, quero que seja um amigo para a vida, e é essa a dinâmica que nós temos, e todos os trabalhos aqui comigo, os colegas de trabalho, fazem esse trabalho. Hoje em dia é um bocadinho mais difícil, estamos devido às constantes mudanças, temos muita gente estrangeira, mas eles são as joias do sistema a tentar. E o cliente feliz volta sempre. Sim, eu costumo dizer, uma criança feliz não tem preço, e um cliente feliz também não tem preço. E tu durante esses 30 anos deves ter clientes já estão na casa dá muito tempo, se calhar desde o início alguns. Sim, temos aqui clientes já derrotados, uns antes, outros que nós fomos conquistando, e isso é o trabalho de todos, é a indicação, é a entidade patronal que também nos proporciona as matérias, os materiais e há a vontade para a gente cativar as pessoas, e isso faz com que o restaurante seja uma referência de Odmira e da comunidade alentejana. Não somos os melhores, não somos os piores, mas tentamos agradar aqueles que temos pouco que tem. Exatamente. Longe da perfeição, mas tentamos sempre chegar perto e tentar fazer o melhor todos os dias. Pronto, já perceberam que estamos na presença de um excelente comunicador. Portanto, isto vai ser uma conversa facilíssima. Tu falas assim. Tu nasceste a falar, tu não nasceste a chorar, tu nasceste a falar, de certeza absoluta. Sim, a minha mãe diz que eu chorei bastante, mas eu não lembro. Luís, então se entraste no Otávio com 22 anos, conta-me aqui um bocadinho o que é que foi a vida até os 22 anos. És de onde? Como é que foi a tua infância? Onde é que andaste a estudar? Conta-me essas coisas. Eu considero que sou admirense, apesar de não ter nascido em Odmira, porque meus pais eram imigrantes, eu nasci em França, mas vim para aqui, para Odmira, nem sabia falar, mal sabia andar ou caminhar, era assim uma coisa muito querida, e fui crescer aqui em Odmira. Estudei aqui na escola primária, que a gente na altura chegava às escolas novas, por elas serem novas, não é verdade. Entretanto, fui para a escola preparatória e Odmira na altura tinha um ensino bastante interessante. Não havia escola em Saboia, nem em Colmos, nem em Fontes,
nem em Santo António, nem em Saboia, ou seja, toda a gente estudava em Odmira. E era extremamente interessante nós vermos Odmira repleta de estudantes, até chegou a ver aulas ao sábado. Eu admiro por excesso de alunos, que era uma coisa, que era uma coisa giríssima. Mas nunca tinha ouvido falar isto da aulas ao sábado. Infelizmente, pronto, por necessidades financeiras, os meus pais com poucas possibilidades, o meu pai separou-se da minha mãe muito cedo e tive que começar a trabalhar muito cedo. Comecei o meu percurso a ajudar muito no clube, ao Virense, muito novo, fazer trabalhos de agricultura, até que fui trabalhar para o Surgente Escondido, já há muitos anos, longínquo ano, talvez de 88, 89, por aí, não me recordo bem. A experiência lá não cobriu como eu espero pensar, mas se continuamos amigos até hoje, o Sr. Rogério e a Dona Cidália, que são pessoas fantásticas, com uma família excelente, é sinal que nem foi lá. Entretanto, eu regressei à construção civil, entretanto tive uma proposta mais tarde do chafariz, se eu queria ir trabalhar com o café chafariz, que é em frente ao Milénio. Aceitei e fiquei lá durante 3 anos, cheguei no meu serviço militar e tive 16 meses no meu serviço militar. Saí. Como é que foi essa experiência de serviço militar? Foi muito bom, eu gosto muito de regras, adorava a farda, adoro o respeito com os outros. Hoje em dia achas que fazia falta? Acho que fazia muita falta o serviço militar na nossa juventude. Antes mais para eles saberem dar o valor à mãe, ao pai e ao lar de casa, que é importante. Camaradagem, não? E depois a partilha. Eu tive um serviço militar com os camaradas meus na altura, em que não havia telemóveis, não havia redes sociais, em que nós, obrigatoriamente, teríamos que conversar uns com os outros para poder, depois hoje em dia, passar esses anos todos, que eu tive um serviço militar, tenho muito com isso. Nessa aula, camaradas meus, e parece que a gente está todos os dias juntos, mas não se vemos há 20 anos, e isso é extremamente interessante. Consolidava-se as amizades. Sim, uma maneira diferente. Porque não era uma coisa só passageira. Vocês passavam o tempo todo uns com os outros. Sim, porque era uma coisa mais interessante. Costuma-se dizer, se o sofre todos estamos a sofrer, e se o arroz é branco para todos, se o frango não presta para todos. E era uma situação de serviço militar extremamente interessante. Mas na cozinha, na tropa, não estavas a falar? Não, eu fazia serviço na cozinha, como todos fazíamos, porque tínhamos nossas semanas de serviço à hora geral, ao parlamento e isso tudo, mas depois tive 12 meses no bar de sargentos. Esses 12 meses no bar de sargentos deu-me uma estaleca também para conhecer de pessoas, na verdade, mas sempre respeitando a classe de praças que era a minha, isso era extremamente importante para mim. Hoje em dia tenho grandes amigos, sargentos superiores que me vêm visitar aqui, passado muitos anos, e isso é a melhor recompensa que temos, que é as pessoas se lembrarem-se para passar muitos anos e lembrarem-se de título, isso é a melhor recompensa que temos. Não há mais desta vida, não damos isso, que é relações boas da vida e daquilo que fazemos pelos outros. Então saíste da tropa e... Saí da tropa, trabalhei aqui numa pizzaria que havia aqui em Odmira, quando esses edifícios novos que não foram feitos. Foi uma coisa muito curta. Entretanto, o Vítor Montes, Luís Montes, quer dizer, abriu a discoteca Monte da Vinha e convidou-me para ser um dos funcionários da abertura. E lá fui eu. Entretanto, eu não me lembro de ti lá, mas lembro-me da discoteca. Pois, mas eu fiz a abertura com o Pedro Ferrari, o João Blanche, entre outros que fizemos, a abertura de Montavinha. Só que o projeto não correu como se estaria à espera e tive que arranjar alternativas. A alternativa foi, eu fui convidado por Miguel Bocais a trabalhar no Banco Carlos, aceitei e passado pouco tempo fui convidado a trabalhar no TAV. Ou seja, depois conciliou-se aqui os horários e eu trabalhava no TAV e no Cais ao mesmo tempo. O Cais numa altura extremamente brilhante. A Odmira tinha uma noite extremamente interessante. E foi assim, tive um período difícil, porque entretanto também casei, fui pai, tive 5 anos e um dia de férias, um dia de folga, mas era necessário porque eu fui pai em 96, depois pai em 99, e que as despesas eram muitas, mas a mãe das minhas filhas estudava,
e sempre tentámos que ela acabasse o curso dela, ela estava na escola profissional, e sempre tentámos que ela acabasse o curso, e eu sujeitei-me a trabalhar, e assim foi. Assim foste bem com quantos anos? E fui pai com 22. 22. Um bebê agora. Sim, foi um bocado novo, mas olha, mas tinha vantagem. Eu tenho uma filha com 29 anos espetacular, outra que vai fazer agora 26. Elas me acompanham muito as minhas aventuras. Hoje em dia é a Sofia menos, porque fez vida com o rapaz, é normal, é o natural da vida. A Inês tem um curso superior também, está a trabalhar em Lisboa. Mas pronto, a gente mantém as raízes e elas gostam bastante de Odmira. A Sofia quis ficar aqui em Odmira. A Inês é mais uma vida mais aventureira, procura outros voos e quis ir para Lisboa. Foi buscar aí a ver do pai. Fui buscar um bocadinho a ver do pai, um bocadinho doido, mas pronto. E porquê é que eu fiz estas perguntas todas de início? Ou isto pelo contacto um bocadinho que procedeu até vir contato, até os 22 anos de correr para aqui. Porque entretanto vocês estão a ver que estamos aqui num cenário vestidos a rigor, com as camisolas do Benfica e mais umas quantas camisolas que o Luís trouxe, que deu aqui em cima da mesa, porque eu quero saber como é que surgiu esta paixão que tu tens pelo futebol. Porque já me disseste que não és adepto fervoroso, que és doente pelo Benfica. Sim, por aí, porque eu até ouvi fardada, hoje aqui a rigor. Não, o Benfica mexe com as emoções, mexe desde muito novo. O meu pai é benfiquista e desde muito novo eu via o Benfica como uma referência. E uma referência muito forte. E depois isto é uma coisa que cresce entre nós não conseguimos tirar isto de nós, é uma coisa que vai crescendo. E eu sou um doido para o Benfica. O meu sonho era ver o Benfica no Estádio da Luz, demorou muitos anos. A primeira vez que eu fui ao Estádio da Luz, lembro perfeitamente que era um professor, dava aulas de trabalhos manuais, eu já trabalhava no chafariz, que era o professor Paiva, e ele levou-me a primeira vez ao Estádio da Luz. Para mim foi uma coisa fora do normal. Foi um Benfica de minha época, que era da Rússia, hoje em dia da Ucrânia. Entretanto, a Ucrânia está nesta guerra e coisas, mas era. Nunca mais esqueço o resultado, foi 2-1, o Benfica ganhou. O segundo jogo que eu vou ver ao Estádio da Luz fui com o Sou Samora, aqui da farmácia, e o Miguel da farmácia, foi com o Aroma, o Veríssimo, e no Estádio da Luz perdemos 1-0. E isso foi-se criando um amor, uma coisa fora do normal. Chorei muito a ver o Benfica, me deu choque, mas o Benfica tem-me dado bastante alegrias e sofro bastante. Luís, toda a gente aqui te conhece pela tua paixão pelo futebol, porque assim, tu não acompanhas só o Benfica, acompanhas a seleção. Sim. E depois tens as tuas aventuras de ir ter com a seleção, acompanhá-la onde ela está. Pronto, e estás aí a par dos campeonatos todos. Eu zero bola, mas eu percebo isto tudo. Entretanto, de onde é que surgiu a ideia de enfrentar a rotunda, meter os símbolos aí nas placas, porque um bocadinho porque em 2004 já consegui alguma condição financeira para poder assistir aos jogos da nossa seleção. E quando é atribuído o Euro 2004 a Portugal, eu combinei aqui com o Hélio e com o Nelson e o Fernando Gonçalves, que a gente está como capitão, se eles queriam ir à abertura do Europeu, que era no estádio do Dragão, onde nos foi atribuído o Europeu. E toda a gente concordou que sim. Então disse, olha, vamos pôr numas latas cada um todos os dias 1 ou 2 euros para termos esse dinheiro para podermos ir ao Europeu, que eu vou garantir os bilhetes. Ou seja, fizeram uma vaquinha. Uma vaquinha entre nós e andámos ali desde que o Europeu foi de Portugal até o dia, fizemos uma ajuda de dinheiro entre todos para podermos ir ao Europeu, porque foi uma despesa cara, e a partir disso não, eu vou pedir autorização à Câmara, a Câmara disse que tem sido espetacular, o método exposto à volta da tudo. Eu mando fazer as lonas a dizer ao dia para vir a Portugal e fomos de táxi para o Porto. Foi o Sr. Armando que nos levou. Não, nós fomos de táxi e eu mandei fazer umas camisolas, comprei umas camisolas oficiais da Seleção Nacional, com o número 10, todos nós gostávamos bastante do Rui Costa, que era o símbolo da seleção. Mas que era o Rui Costa, que era o que entravas, tinha medo de mas mandei gravar em grego nas costas,
prontos para amar, ou seja, quer porque o povo grego foi total Grécia, mais acusações por nós, porque as duas derrotas que temos, uma foi no estádio do Dragão no primeiro jogo e outra foi no último jogo, na final. Prontos para amar, e entretanto desloquei-me à autarquia, falei com o José Alberto na altura, e ele ficou-se a dar todos, ele era vereador, tudo o que fosse preciso. Eu levei sacos de publicidade do Conselho de Odmira, panfletos, livros, tudo o que fosse precisado de Odmira, e andei a distribuir os adeptos gregos no estádio do Dragão. Ou seja, levaste o nome do Conselho de Odmira para a Grécia. Para o estádio do Dragão, e entregava aos gregos por aquela coisa, e eles quando viam a camisola escrita em grego atrás, dizer prontos para amar, nos viram que a gente estava ali, porque era também a primeira vez que nós organizávamos uma grande competição, e fizemos uma grande diferença, porque as competições internacionais europeus e mundiais são completamente diferentes do campeonato nacional. E a partir disso surgiu o gosto de acompanhar a nossa seleção. Estive no Euro 2004, no Mundial 2006 na Alemanha, no Euro 2008 na Suíça, 2010 na África do Sul. Infelizmente não consegui por problemas profissionais, mas voltei a estar no Ucrânia e Polónia em 2012, estive no Brasil em 2014, estive no Euro 2016, onde fomos campeões, mas estive na final. Fui à Rússia em 2018 e a seguir farei por causa da pandemia, porque era muito incerteza. Se eu usasse Covid, seríamos impossibilitados de viajar. E isso é despesas sempre grandes e podíamos perder isso. Em 2022 estive no Qatar e agora em 2024 voltei à Alemanha com o Euro. Esse eu vi. Essa eu acompanhei toda. E pronto, tenho acompanhado a seleção, que eu gosto de acompanhar a seleção. Dessas viagens todas que fizeste, qual foi assim, as tuas companheiras de aventura? A tua filhota? A minha filha acompanhou-me no Qatar, muitas vezes viajei sozinho. A minha namorada também me acompanhou no Qatar e a minha enteada. Na Rússia fui sozinho. Agora no Euro 2024, a minha namorada também me acompanhou. 2024 foi a da Alemanha. Foi da Alemanha. Eu vi uma foto da bandeira de Portugal, a carro que está todo... Sim, é um amigo nosso, é imigrante. Eu vivo numa comunidade em Haga, porque tem muitos imigrantes de Odmira. Esse carro passou muito na comunicação social muitas vezes. Sim, é o senhor que é o Costinha, ele é um louco, de seleção também, é uma pessoa formidável e que pintou aqui em casa de propósito para... Sim. Ele fez arranjo daquele carro em 2006. Em 2006. E tem conservado o carro com as nossas cores e quando pode, resolve com o carro a ver os nossos jogos também. Fica brutal. De todos esses países onde acompanhaste a seleção, qual foi, para ti foi talvez o mais complicado? Qual foi, se calhar, com uma experiência melhor? E qual é que foi assim, o mais te marcou? Porque todos os países são diferentes. O mais me marcou foi 2016, porque fomos campeões da Europa. Assisti à final, tive também no Portugal da Hungria, considerado o melhor jogo europeu, que foi 3-3. Em termos de surpresa, muito difícil de entrar na Rússia. Uma burocracia muito grande, regras extremamente complicadas dentro da Rússia. Mas depois o povo russo, em 2018, extremamente afável, isso tudo. Eu lembro de eu ir ao supermercado pedir informações, quando é que pedi uma chilete, para fazer um barco, isso tudo. Inglês, meio de gênero, gestualmente o inglês deles também não é muito forte. E aquele pediu uma camisola da seleção. E eu, uma camisola é cara, não é verdade? Mas fui ao hotel e fui buscar uma camisola e ofereci-me. Me davam 2 cartões, assim, tipo uns cartões multibanco, e eu fiquei sem olhar para aquilo, disse que trabalhava num bar, para ir lá noite e lá. E eu desloquei-me lá com aqueles cartões que diz direito a tudo. Ou seja, era um bar, logo ao princípio diz pensar que era um bar de classe, de idosa, atenção, mas era um bar muito bem frequentado, um dos melhores bares de Moscou, muito perto do teatro de Moscou. E quando eu mostrei aquele cartão, tu não pagavas nem bebida, nem comida, tinhas acesso a todos os sítios melhores do bar e uma camisola da seleção desbloqueou uma situação. Exatamente. E a gente pensa assim, talvez um pouco faz muito. Exatamente.
e entretanto tive com eles, pronto, um país complicado, muita experiência. muito complicado, em que a gente vê a melhor frota de carros do mundo que eu vi foi lá, no sábado à noite, em Moscou, foi uma coisa extremamente fora do normal. Tudo que é o melhor, os carros estavam lá, mas não era um nem dois, isso é mais de 200 ou 300 carros a passar. Mas isso é o que, se calhar, no outro lado sempre via coisas completamente diferentes. Hoje em dia, olhando para trás, recordo muito Kharkiv, porque Kharkiv foi o Portugal-Holanda e Kharkiv, devido a que a gente todos já vê a primeira cidade a ser atacada por uma Rússia. E todas aquelas crianças que a gente viu lá, que eu tenho várias fotografias no Facebook, talvez essas crianças já tenham estado em guerra e outras já não estejam connosco. E isso marca um bocadinho. O cá ataca na cultura, porque nós podíamos tentar comer à tarde, fechavam para rezar e a gente ficava assim, fechavam simplesmente. Depois fez para a sexta, para a sexta, mas e não sabia ninguém. Depois abri mais tarde e a própria cultura deles, a gente vive no sul, é uma coisa fantástica, muito antiga, e depois vais à parte moderna para estás em Nova Iorque. Um contraste separado por poucos metros e completamente diferente. Pronto, a Suíça, tudo que é na Europa tem muitos portugueses. E o Brasil? O Brasil fascinou-me, já conheci o Brasil, mas o que mais me fascinou foi a Manaus. Manaus, o contato com os índios, com a natureza, fazer a pesca da piranha, fazer a pesca do pirarucu. Então tu vês o peixe, o pirarucu, que é um peixe, a escama dele faz o porta-chaves. Chama-se peixe no Rio Amazonas, tem 300 quilos. Por isso estás a ver, nadar com os botos, que é o golfinho cor-de-rosa do Amazonas, porque o Rio Amazonas é constituído por o Rio Solimões e o Rio Negro. As águas navegam durante 30 km ao lado do mundo e não se juntam, só depois em que fazem o Rio Amazonas. Isso é que é extremamente interessante. E depois a cultura índia, que foi... Por isso eu fiz estas perguntas e estou até aqui um bocadinho fascinada a ouvir o Luís falar, porque é assim, o futebol, a tua paixão pelo futebol tem-te acabado por proporcionar estas experiências todas nas tuas viagens. Tu não vais só ver jogos de futebol. Acaba por me envolver com outros adeptos, porque tu depois estás com o povo do Japão, da Grécia, do Ghana, do Irão, da Rússia, da Croácia, coisa assim, e tu acabas por, na mobilidade, as pessoas querem só uma coisa, querem ser felizes. Exato. Apesar das diferenças que todos temos, mas as pessoas só querem ser felizes, não querem mais nada. E estamos ali todos com um propósito, que é apoiar a nossa equipa, mas querendo sempre uma dinâmica entre os outros muito boa. Isso é espetacular. Há pouco estávamos a falar sobre as tuas experiências a nível do desporto. E tu, no início, disseste que tinhas ajudado o teu tempo no Admirense. Sim, eu com 9, 10 anos. O teu primeiro contacto. 9, 10 anos, assim, eu tinha a exploração do. Foi aqui no Admirense? Sim, eu tinha a exploração na altura do Parque do Esporte do Admirense e eu ia ajudá-lo, havia trabalho, e a paixão também adoro o Admirense. Eu fui vice-presidente do Admirense numa direção fantástica durante 10 anos, em que era o Cópio, era o Fernando Gonçalves, era o Luís Esquadrinho, era o nosso falecido Fernando Inseto, o Rui Rato, que é o nome dele, Antinho, que é dar a vida pelo clube, que é uma pessoa que trabalha intensamente pelo clube, e, entre outras pessoas que o Jaime Magano na altura também estava sempre junto ao clube, em que trabalhávamos bastante todos em prol, como hoje se trabalham, em maneiras diferentes, mas isso, cada um, eu não posso criticar agora, também cada etapa e cada ano é uma coisa diferente. Eu também joguei a bola no Admirense, claro que era um jogador polivalente, quando jogava no campo suplente. Por acaso, também pergunta só por isso que tinha jogado a bola. Olha, mas no ano que joguei, consegui ser campeão de Central de Junas, que é uma coisa... Fiz poucos jogos, fiz para aí 7 jogos. Mas pronto, está lá. Olha lá, devias de organizar aqui um jogo de casados e solteiros, uma coisa assim. Agora já és veterano, né? Já gente, se calhar temos que combinar uns casados, divorciados, assim, qualquer coisa do que é mais assim. Eu lembro-me que antes fazia-se muito isso, os jogos de casados verdes solteiros. Sim, e o Andrés teve uma equipa de veteranos, que até estava uma boa dinâmica, por uma coisa ou por outra foi-se perdendo.
porque a malta deixa de jogar, depois cria umas barriguinhas e deixa de fazer desporto e depois toda a depois acaba por as suas atividades profissionais e pessoais não permitir que eles por vezes tenham esse tempo. Mas eu penso há pouco tempo que teve aí um grupo interessante de veteranos, boa dinâmica, não sei porque é que acabou, pronto, há sempre uma demanda, porque às vezes tem que haver também entrega e às vezes não se consegue. Profissionalmente, cada vez temos o tempo mais ocupado. E só nós com o tempo cada vez mais para o lazer fazemos mal. Ocupamos a nossa vida diária muito profissionalmente e esquecemos do lazer. Explica-me um bocadinho estas camisolas todas que tens. Não, são mais, mas tu só trouxeste aqui estas para a gente. Não, eu tenho 267 camisolas do Benfica oficiais. Tenho quase 1000 cascóis. Trouxe aqui umas referências, esta é deste ano, esta também. Esta é uma camisola que eu gosto bastante. A gente já te fazes uma sala museu com as coisas do Benfica. Talvez um dia tenha que fazer lá um quarto das minhas filhas. Um dia que tenha que fazer um quarto das minhas filhas, teria que fazer talvez. Mas esta é uma camisola também este ano muito bem concebida por Benfica. Esta é deste ano? É. Esta é gira. Bonita, é uma camisola de saída. Esta faz lembrar, sabes o quê? Estas riscas, os jogadores de beisebol. Sim. Os antigos. Sim, estas riscas. Mas o Benfica teve uma camisola no ano 82, 83, muito parecida com isso, quando dos primeiros anos o Gary serviu treinar o Benfica. Até fomos à final da Taça UEFA. O Underback era muito parecida com isso. Esse pormenor eu não sei, mas eu não lembro desse não. Sabes que o meu pai não sabe ler e não sabe escrever, sabe assinar, mas sempre foi um adepto fervoroso do Benfica. A menina mais nova acompanhou o pai sempre a ver os jogos do Benfica. Inclusive, um dia a gente levantou-se ao mesmo tempo, sentámos para comemorar um gol e partimos um pé do sofá. A minha mãe foi curiosa. Não, mas o defeito não foi nosso, não foi isso no pé do sofá. Não foi? Era mais velho. Isso tem certeza absoluta. E depois sempre fui grande admiradora do Rui Costa. Sim, o Rui Costa é um grande jogador, já tive. Olha, tem uma coisa engraçada, quando ele fez 34 anos, entrei muito cedo no estádio, chamei-lo e ofereci uma camisola com o número 34 a dizer parabéns, maestro. No Benfica Porto, entreguei a camisola pessoalmente. No ano a seguir, no Benfica Passos de Ferreira, eu já não consegui trazer com o acidente na ponta visita dele, já não consegui já sair ao estádio. E entretanto procurei os pais dele na bancada e entreguei aos pais dele, também dizer parabéns, maestro. 35. E ele tem as camisolas em casa, que é assim que ele tem. Há pouco tempo falei com ele e eu acho que ele neste momento é o presidente, ou o candidato, é o candidato ideal para o Benfica. 42% de votantes concordaram. Eu ia perguntar se estava a fazer um bocado, por exemplo, agora vai a segunda volta, não é? Eu já tinha perguntado hoje que afinal já tínhamos presidente ou não tínhamos presidente, porque eu estou um bocado perdida. Não, presidente temos, porque o presidente só sai se quando houver um novo presidente. Mas pronto, se tínhamos um novo presidente, é isto que eu estou a acreditar. Não, ainda não temos um novo presidente. Mas nem sequer sabia que tinha havido 6 candidatos. O estatuto do Benfica é igual tipo às eleições presidenciais. Se houver 2 candidatos, quem ganhar e a porcentagem será sempre o vencedor. Se houver mais de 3 candidatos, os 2 primeiros passam à segunda volta, os outros são eliminados, nesse caso havia 6, que é sinal que o Benfica é uma instituição que. Eu fazia ideia, a minha ignorância. Havia 6, passaram os 2, o Sr. Lopes e o Rui Costa. Eu votei no Rui Costa, não escondo isso, é o meu. A sério, nem sequer estava a pensar nisso. Eu votei no Rui Costa e faço toda coisa que o Rui Costa seja o novo presidente do Benfica. É o meu candidato. Eu também acho que é a pessoa indicada. Mas isso, por isso é que temos uma democracia, temos um clube grande, que votaram 85 mil pessoas, temos um recorde mundial de votantes, uma semana teve 57 mil, gigantesco. O nível pleito da Argentina, que é o único que teve 56 mil, o que é que foi, é sinal que somos uma grande instituição e acho que estamos muito perto da sociedade portuguesa. O Rui Costa é o indicado, ele está lá desde sempre, conhece foi jogador, conhece na pele. Se nós analisarmos a fundo, ele não teve um mandato brilhante. Mas isto é a tal coisa, quando a bola entra, todos ficamos felizes, quando não entra, todos ficamos tristes, e por vezes a bola não entra. Exatamente. As exibições. Mas eu acho que vai ser o segundo mandato de vitórias, de alegria para todos os benfiquistas.
às vezes o primeiro é uma preparação. Sim, sem dúvida. Né? Para se meter a par da situação, deve ser tudo muito complicado. Se calhar eu cometi alguns erros, como todos nós cometemos na nossa vida, só não erra quem não faz. Eu costumo dizer, isso é como conduzir um carro, nós quanto mais conduzimos um carro, mais estamos a conduzir. Como dizia quando eu estava na tropa, o serviço militar é pedido, mas a guerra é o seguinte, quanto mais sobreviver ela, mais se sabe sobreviver ela. Que é a gente saber lidar com o trabalho, com ele, a experiência do dia a dia vai-nos dando alguma bagagem para a gente poder pensar logo a seguir. Eu acho que o Rui Costa está preparado para ser o grande presidente do Benfica e devolver o Benfica àquilo que nós queremos, que é ganhar, com os pés assentos no chão, porque também sabemos das nossas, como é que é, das nossas condicionantes, daquilo que nós podemos fazer. Quanto mais ganharmos, melhor. Diz-me outra coisa. Como é que surgiu aqui a situação de poder haver votação em Odmira? Eu de repente descobri que se podia votar em Odmira para... Não, Odmira é uma terra muito benfiquista. Mas não tem uma casa do Benfica. Não tem uma casa do Benfica. Isto que surgiu. Mas... A medida está pronto do lado. Não posso dizer isso, mas houve quem trabalhasse para estar aqui nisso. Não posso dizer isso porque... Mas foi muito interessante estar aqui a mesma Odmira. No Clube Fluvial, não é? Sim, eles vieram a ver as instalações do Clube Fluvial Odmirense estavam adequadas para podermos exercer o voto e criou-se as condições para que o Odmira tivesse uma mesa de voto, e isso para mim é muito gratificante, para todos os odmirenses, para o Conselho, porque temos que analisar o Conselho de Odmira é o maior do Conselho Ibérica, é maior que o Luxemburgo, e acho que os odmirenses merecem, como se talvez se houvesse eleições do Sporting, seria também interessante ter aqui as eleições do Sporting, com muita grande discussão que é, mas isso tem que ser os Sportingistas a trabalhar para isso. Cada um tem que fazer o seu espaço. É isso. Quando houver um Sportingista assim, Fernanda também vem falar com ela, não fica. Sim, claro, é isso. E sabes que o vosso trabalho é um bocadinho falar um bocadinho das pessoas que existem por aqui e que fazem a diferença no nosso conselho. Eu, como odmirense, fiquei muito feliz. Eu acho que todos os odmirenses que têm de eu ficar felizes. Porque é muito giro a gente ligar a televisão. Só se eu fiquei feliz de saber que sim, mas é muito giro a gente ligar a televisão e ver a Odmira na sala e a Odmira está a falar por um bom motivo. Exatamente. Esta aqui, diz Odmira, precisamente. Sim, praticamente todas as minhas camisolas eu mantenho a Odmira. Porquê? Porque eu gosto de levar o nome de Odmira onde vou. Essa aí também deste ano, é? Sim, também diz Odmira, é verdade. Ora, obviamente. Esta aqui não diz Odmira, porque no dia que eu fui gravar, eles tinham esgotado o Uruguai. E como não podia. A letra. Entrou na admiração na bigode. É tipo pronto. Tens alguma camisola especial que tenham oferecido? Eu tenho várias camisolas oficiais. Tenho uma do Ronaldo. Tenho a última camisola do Nuno Gomes, do Benfica Mundiaria. Também tenho a camisola do Mano Robé, quando ele marcou aquele do Loporto, em que o Vitor Bahia não ficou uma pena fotografia. Ganhámos 1-0. Tenho a camisola do Ricardinho, quando ele fez a estreia do Mundial de Futsal na Colômbia. O Ricardinho de Futsal, que foi considerado o melhor jogador do mundo. Entre outras camisolas, tenho a camisola do Simão Sabrosa, que ele me deu no Portugal, no Benfica Naval, em que o Benfica ganhou, e há pouco tempo o Simão Sabrosa veio-nos aqui visitar e assinou a camisola. Por acaso eu te pergunto, já tinhas recebido aqui a visita de vários benfiquistas, alguns jogadores? Sim, o Simão Sabrosa já esteve aqui, entre outros, teve também o Tarantino do Rio Ave, teve o João Mário do Benfica, temos recebido aqui algumas figuras. E quando sentes que assim uma pessoa dessas que é conhecida, um jogador desconhecido, vem aqui o teu trabalho, como é que tu te sentes? Porque uma coisa é tu saís daqui ao estádio e por não, sempre feliz, mas eu acho que... sem saber o que é que has de fazer. Não, isso aí, lido com isso com normalidade, porque eu acho o seguinte, a gente, para já, quando essas pessoas se colocam ao Benfica, elas já sabem que são muito da atenção. E nós temos que os deixar completamente mais à vontade possível para eles se sentirem bem.
exemplo, qualquer artista ou qualquer jogador que venha aqui, normalmente fica de costas para a porta. Para quê? Para se dividir um bocadinho. Eu, em termos de 14, também o João Pedro Paz veio aqui sempre dar um abraço. E são pessoas que normalmente, quando se sentam aqui, viram de costas para a porta. Para quê? Para ter um bocadinho alguma privacidade. Pois já são figuras públicas, isso faz um bocadinho a gente sentir um bocadinho dos proteger também. Mas, completamente tranquilo, porque eles estão no papel deles, eu estou no meu. Esta pessoa tem essa facilidade que é a gente chegar perto das pessoas sem grandes. Mas temos que lá chegar, temos que servir. Alguém tem que servir o jantar? Jantar ou almoço, ou seja o que for. E chegamos a essas pessoas muito facilmente, como teve aqui o José Saramago, o Mário Soares, o Jorge Sampaio, várias pessoas que são figuras bastante interessantes. Olha, posso contar uma história, eu vinha do Mundial 2006 na Alemanha, e no mesmo avião que eu vinha o Jorge Sampaio, a esposa Maria José Rita, e depois vinha o filho também, e depois acabámos por todos estar a confraternizar, a falar, como fôssemos completamente, mas estava só que se me representando da República. Que esta é muito interessante. Luís, és feliz? Sou feliz todos os dias, tento ser feliz. Tento ser feliz e tento ser feliz de fazer feliz os outros, que é o mais importante. Aqui dentro do teu trabalho, da família, desta tua paixão, a família é o complemento, é muito importante. A gente, hoje em dia, apesar de ter os meus pais, estou a falar há muitos anos, estão um bocadinho doentes, mas o significado de ter cá ainda representa bastante. Tens irmão? Tenho irmãos. Tenho o Pedro, que é um dos dirigentes, o Pedro Puxa, é um dirigente do Futebol Almeirense. Tenho a Celeste, que trabalha no núcleo desportivo, que toda a gente conhece, também são pessoas bastante boas. Eu tenho irmão. Eu conheço o Pedro, não sabia que era irmão. Pois, somos irmãos já há 52 anos, que é a minha idade. Eles fossem. E pronto, Ai, pergunta estúpida. E tenho duas filhas fantásticas, tenho uma namorada que me acompanha, uma companheira de vida que me acompanha. É maluca como tu, tem que ser para acompanhar. Ela é um bocadinho mais moderada para fazer aqui. Maluca, salve seja, se eu ofendo. Ela é um bocadinho mais moderada para fazer aqui a ponte. Porque se fôssemos os dois como eu, isto é coisa. Mas é uma pessoa que me acompanha em tudo aquilo que nestes últimos 6 anos temos feito. Ela é aquela pessoa que me acompanha sempre. É bom. Continuas a fazer vaquinhas para as tuas viagens? E agora faço algumas vaquinhas. Entretanto, tive a felicidade de conhecer alguém que me convida para um camarote para ir ver um jogo. Que é uma pessoa extraordinária, uma pessoa de família, uma pessoa que representa um bocadinho daquilo de ser familiar, que é uma pessoa extremamente, como é que ia dizer, bondosa, uma pessoa que faz a diferença na sociedade também. Tive o prazer de conhecer, ele convida-me sempre que eu posso para ver um jogo, e assisto aos jogos que posso, nem podemos ir a todos, mas gosto bastante. Eu tenho o privilégio de ter assistido a 2 finais europeias do Benfica, infelizmente perdemos, mas estive lá. Tive o privilégio de assistir à final da Liga Europa, do Campeonato da Europa em Paris, em que ganhámos também à França, e ganharam os franceses em França. Ainda mais quando eu já tinha preparado para a festa. Foi, se calhar, tirando o nascimento das minhas filhas, é das coisas mais positivas da minha vida. Por acaso, eu não entendo muito futebol, mas acompanho sempre os mundiais e acompanho algumas coisas. Lá em casa já disse que respira-se futebol lá em casa. E é uma das equipas que eu não consigo simpatizar muito, é a França, porque acho demasiado agressivos. Então, e depois já é também a diferença, sabes, quando eu tive o imigrante português lá, essa parte também. Eles não viam o nosso mas na prática, na teórica e na realidade, o português é o único imigrante que se adapta a qualquer situação e não entra em conflitos com ninguém e respeita toda a gente. Em termos de religião, em termos de tudo. É um imigrante que acrescenta. E acrescenta sempre. Porque eles falavam sempre do imigrante, como o pessoal do Bidonville, que era aqueles bairros mais problemáticos e isso tudo, e foi muito bom termos ganho, porque eu lembro de 84 termos perdido. Mas essa final eu lembro. Esse eu vi. Mas temos de 84, era um miúdo, perdemos a meia-final, quando estávamos a ganhar espetacular.
e não fomos bem ajudados por um senhor que se chama árbitro. Depois, em 2000, também fomos eliminados por a França, em que o Barthez faz uma defesa, que foi a defesa do carro do campeonato, e a seguir há aquele lance do Abel Xavier, e o caso do Abel Xavier é que fez essa cabeçada para o Barthez fazer a defesa do europeu. Em 2006, toda a gente sabe como é que fomos eliminados por a França, na meia-final, depois jogámos o terceiro e quarto com a Alemanha, e estava na altura da gente ganhar aos franceses, e foi Eu dessa vitória lembro-me que é aquele gosto, que eles já tinham a festa preparada. Tinha tudo preparado e foi uma alegria imensa. E acho que devias viver um dia a experiência fora do país, mas dentro de uma competição dessas. Ias gostar de estar porque ias te identificar com aquilo que é a realidade do imigrante, do adepto de futebol e daquelas pessoas que gostam de viver o futebol. Quando o meu marido, nos anos, o meu marido houve uma visita ao estádio do Benfica, fomos em família e fomos todos. Fartei de chorar. Quando entrei lá naquele elevador, naquela sala de elevador que a gente sente, público, todo aquele barulho, quando entrei por mim estava a chorar que nem um bebê e acho que estávamos já todos. Portanto, é algo que nos arrepia, que nos emociona. E só fui visitar o estádio, também já estive lá 2 vezes ou 3 em jogos, mas pronto, é mais difícil ali. Mas já é emocionante, lá está, nesse papel de nós irmos fora, acompanharmos a seleção e sentir essa vitória, eu acho que isso é mesmo inexplicável. Quando se canta o hino, aquele arrepio. A gente chora em casa, como não. Imagina no estádio, não é verdade? Eu acho que qualquer pessoa devia sentir o que é estar. Porque depois o imigrante tem uma coisa de gira, porque já se passa isso com os clubes, porque esquecemos a rivalidade entre Benfica, Sporting, Porto, Braga, Guimarães, são os clubes mais emblemáticos, não dando a importância aos outros todos, e que todos somos importantes por ser um pequeno dá um grande, não é verdade? E a gente costuma dizer que o segundo é o primeiro dos últimos, mas se não houver o último tem que haver competição, não é verdade? Claro. E isso nem todos podem ganhar o mesmo, e a rivalidade entre esses 3, 4, 5 clubes são maiores, apesar de para quem não ganhar ser primeiros. Temos, infelizmente, o Boa Vista e o Molenses, nos patamares, também já foram campeões nacionais. Tens um daquela equipa lá de cima, não sei quem, de branco, Vitória. Temos o Guimarães, que é bonito, temos o Sporting de Braga. O Sporting de Braga, acho que foi o último jogo que tive de Benfica, foi com eles e perdemos. Sim, o Braga tem crescido. O Braga tem crescido. É também vermelho e branco. É. Mas é vermelho e branco. O Braga também tem crescido. O António Salvador tem feito um trabalho, também em termos de infraestruturas para o clube bastante interessante. Falta fazer uma equipa muito forte, que isso aí já é uma coisa mais difícil. Eu já sou benfiquista como ele, ainda não sou, mas sou benfiquista. Agora gostava de ter esta cabeça. Tu tens uma cabeça, tu lembras de tudo. Não, eu gosto das coisas, eu gosto. Mas como é que é possível? Eu gosto de acompanhar, temos, quando a gente gosta, e Benfica é aquilo que eu sinto muito Benfica. Luís, o que falta fazer? Estás com 52 anos? Estás a brincar na final? O que é que falta fazer? Não, falta fazer muita coisa. Falta fazer muita coisa. Antes de mais, gostava de ver e ver as minhas filhas realizadas em termos profissionais e pessoais. Gostava que o mundo fosse mais justo com os outros. É importante. Porque quando pensamos só em nós, esquecemos que neste momento, se calhar, há pessoas que têm um copo de leite ou um copo de água para beber em casa. Mas antes de mais, a mim, eu acho que eu vivo o dia da maneira que gosto. Eu gosto de ser feliz e tento fazer feliz os outros. Isso para mim é o mais importante. O que a gente pensa, quanto mais tu idealizas, menos vale, porque eu espero ter saúde e poder viver alguns anos e tentar ver e fazer os outros felizes. Tens como objetivo de todos os anos viajar? Isso é uma coisa que todos os anos gostas? Não, gosto de viajar, gosto de partilhar experiências, conhecer outros povos. É muito interessante conhecer outros povos. A gente está... Independentemente de haver futebol ou não? Sim, eu acho um país que é riquíssimo em termos de cultura pessoal, que é a Costa Rica. Que as pessoas são, durante muitos anos, foram as pessoas mais felizes do mundo, foi passado por a Suécia. Mas a Costa Rica vive de uma maneira completamente diferente. Eles
portanto, o segundo deles é pura vida. Portanto, é um país, acho que também se devia visitar e assustar, porque mostra o outro lado da vida, que é as pessoas estarem sempre felizes. Ou seja, eu desde que namorasse uma comida, podia morar na Costa Rica. Em Costa Rica, Brasil, eu acho que me ia adaptar a qualquer lugar. Tem alguns países mais difíceis, tipo o Catar, na África, na Android, que é mais difícil, é verdade. Não, como e ser monolito, de ser modorante, é mais difícil. Se eu consigo, está então. Mas o que é que carregas no coração? Carrega amor para dividir, carrega amizade. Nem sempre a gente consegue dar aquilo que sente, mas é bom sentir algo para dar. E isso, por vezes, faz a diferença. É isso que eu gosto. Vais-me dar uma resposta muito interessante. Deixaste-me aqui a pensar. É bom carregar alguma coisa que possa nos dar. Exatamente. Dentro desse contexto que estamos aqui a conversar, antes de mais, tens que dar o melhor que aos outros. Porque os outros percebem que vale a pena. Porque sem isso não andamos aqui a fazer nada. Nós não devemos lutar pessoalmente por títulos ou por cargos, ou por isso tudo. Nós devemos lutar diariamente para tentar fazer o bem. Se o conseguimos fazer ou não, nem sempre o conseguimos fazer. Isso, nem eu sou a profissão pessoa, porque já continuo desejo na minha vida. Mas daquilo que às vezes eu penso em fazer com os outros, é bastante interessante, porque às vezes penso mais nos outros que em mim, e em prol de uma sociedade cada vez mais egoísta com os outros. Infelizmente, é a realidade. Tens razão. Olha, agora fiquei sem palavras, deixaste-me aqui, agora fiquei eu sem palavras. Não tens fácil palavras. Tu no teu dia a dia, tu tens o teu comércio, tu quando chegas a alguma pessoa lá para te comprar alguma coisa e tu disse não, tu não queres só vender uma coisa, tu queres. Acho que quem trabalha com o público, primeiramente, e a restauração acaba por ser um bocadinho psicólogos, acaba por ser um bocadinho saber o que é que porque a gente recebe aqui muitas pessoas em que estão muito bem com a vida, mas também recebemos aqui pessoas com muitos problemas. Mas tens pessoas que nos esperam, aqueles senhores que às vezes vêm aqui como eu estava ali a fazer tempo, beber um café. Algumas senhoras tiveram a pedir ali se calhar um chazinho, compraram uma raspadinha, portanto, quer dizer que essa cliente vem todos os dias. Há aquelas pessoas que tu percebes quando é que elas vêm bem, não vêm. Mas se calhar se olhas para elas e disser assim, foi arranjar o cabelo, está tão bonita hoje. Mudou a vida possível. Mesmo que às vezes não seja bem verdade, mas sabes que aquilo vai ajudar. Às vezes temos aqui muitos versos muito utilizantes aqui para com os clientes. Olá Cinderela, está tão bela à janela, porque as pessoas acabam por a gente estar aqui num contexto em que as pessoas, antes de mais, que sintam-se em casa e sintam-se felizes. Porque a restauração não é só pôr o prato na mesa e ir embora. A restauração é mais do que isso. E isso faz a diferença. Quando tu estás a atender um cliente, tens que perceber. Várias vezes chega aqui, às vezes os clientes chegam completamente um bocadinho ásperos, que saem aqui completamente doces. E isso, a restauração faz isso. Mas é o contacto com o público. Mas está um bocadinho em extinção o tipo de serviço como é que eu quero dizer isto? Na restauração já estás a apanhar funcionários que são demasiado formais. Sim, formais. Já não é essa brincadeira, Esqueces do calor humano, portanto. O calor humano. Eu percebo o que é que tu estás a dizer e não me estou a conseguir expressar. Mas eu trabalhei também em restauração, também trabalhei em hotelaria e tinha muito dessa forma de falar com as pessoas. De dizer um piropo, dar um elogio, dar a fazer uma brincadeira. Às vezes, sem querer, até recebi uma gorjetazinha, aquilo até me sabia bem, mas eu até sequer tinha feito com esse intuito. Claro, sim, isso é. Porque às vezes nós também não sabemos bem como é que fazemos ali o cliente, ou alguma coisa está atrasada na cozinha, ou está a dizer que a gente tem que cantar ali. Sabes que a gorjeta, eu hoje em dia é tudo muito frio. A gorjeta que o cliente dá vem ter com o serviço que tu prestas. E às vezes é um dar e receber. Não quer dizer que o cliente que se não der do jeito não tenha sido bem servido, ou não tenha gostado. Às vezes tem a ver com ideais da própria pessoa, isso tudo. Mas o voltar, por exemplo, o cliente voltar, fazer, por exemplo, pessoas que vão de Lisboa para o Algarve e desviam-se do IC1
para vir ao Tago só para dar um abraço e acabam por almoçar e melhor do que qualquer projeto. isso não há dinheiro que pague, percebes? E as pessoas, e temos aqui senhoras já de idade, o Festival Sudoeste, a gente começou com a juventude e hoje em dia vem cá os filhos desses festivaleiros no princípio. Vêm os carros e tal, porque os pais disseram para que acontecesse. E isso é a prova que fizeste alguma coisa bem feita. É a prova que fizeste alguma coisa bem feita e que vale a pena cá estarmos. E isso é o que é importante hoje em dia. Por isso, isto, a seleção, a gente acompanhar, gostar e estar com as pessoas, estar com outras culturas que enriquece-nos. Mas cá em Orlandina sabes que tens uma referência bem nesta parte. Sim, há miúdos que calhar a procurar e pessoas. Sim, exatamente. Eu faço gosto de oferecer cascóis e camiselas aos miúdos, levá-los para o benfiquismo. Dar umas porras de vez em quando. Sim, já tenho dado essa coisa. Eu organizava inscrições, organizávamos os Estádio da Luz, e hoje em dia há muitos miúdos, hoje em dia, que têm 20, 25 anos, eles são benfiquistas que são graças a mim, outros com 30 que são benfiquistas graças a mim. Por se calhar os pais ligam muito a bola e se calhar vem sempre. Eu tenho interesse em trazer um cascol para um, uma camisola para o outro. Costuma estar a trabalhar quando há assim jogos grandes aqui de Benfica. Eu tento fugir com os volumes, por isso eu tenho que cá estar. E o que é que acontece nesses dias aqui? É casa cheia ou nem por isso? Sabes que a sala de restauração é uma prática que foi conservada do Sr. António Camacho e vamos respeitar internamente. Quero não haver televisão aqui na sala para que os clientes pudessem. Pois agora temos uma televisão no bar e temos outra televisão ali no outro canto, onde era antigamente uma sala de fundo. Hoje em dia é uma sala para ver o futebol. E aqui é uma azáfama e pronto, e às vezes temos aqui, às vezes quando há tipo jogos de outros clubes ao mesmo tempo, temos que dividir uma televisão com o Benfica, outra com o Sporting, ou vice-versa, para que a gente faça todos os clientes, porque isso depois acaba por ser um espaço público, eu sou do Benfica, mas tem que respeitar quem vem cá, seja de outros clubes, pronto. Eu tenho muitos amigos do Sporting, um dos meus melhores amigos é do Sporting, que é o Fernando Gonçalves, que é o capitão, e somos como irmãos. Tanto que, olha, no Natal ano passado ofereci a camisola do Benfica aos benfiquistas e ofereci a camisola do Sporting a ele. Pronto, não me incomoda nada, porque é um amigo de infância e vale a pena. Luís, uma mensagem que queres deixar? A mensagem que eu quero deixar é que lutem por aquilo que gostam. Antes de mais, vivam para ser felizes e não se esqueçam que hoje é o hoje. O ontem já passou e amanhã não sabemos. Sejam felizes e se forem do Benfica serão mais ainda. Bem visto. Olha, Luís, muito obrigada por esta conversa. Obrigada por ter existido. Foi um gosto estar aqui convosco. E obrigada também à gerência E até breve. por nos ter deixado gravar aqui, mas acho que Tá. não havia coisa não, né? Não, nesse dia dizer que não. E obrigada. E porque olhas, temos ali uma amiga que também acabou de chegar. Não sei se ela é benfiquista ou não. Não, ela é do Porto. É do Porto! Mas não deixa de ser grande pessoa e boa.